E aí, vamos lá? Continuando aqui, mais um videozinho, firme e forte na concordância verbal. Regra número 7, galerinha. Quando os núcleos forem infinitivos, já sabemos o que é o infinitivo, é aquela forma nominal de um verbo que contém a desinência do R. Atenção, porque essa é uma regra com peculiaridades. Observe, se os infinitivos forem antônimos ou determinados, o verbo vai para o plural. Se isso não acontecer, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Olha que detalhe, hein? Que detalhe. Se você tem um artigo ou mesmo a ideia do antônimo, o verbo fica no singular. Por isso que você tem que fazer um esqueminha desses videozinhos de concordância nominal. Não vou te enganar, tô sendo muito honesta com você. Essa aqui é uma matéria que você só vai aprender se você for se familiarizando com ela, se você for repetindo esses conceitos, se você for repetindo essas aulas. Então esses videozinhos tem sim que assistir mais de uma vez, colocar isso no papel, fazer o seu esqueminha. Por quê? Porque aqui a gente tá, vamos lá, núcleos no infinitivo, verbo na terceira do singular. Então, ó, caminhar e correr. Faz bem à saúde. Ó o verbo, na terceira do singular, ele faz, ok? E os dois núcleos aqui estão no infinitivo. Ocorre que se os infinitivos forem antônimos, aí muda tudo. O verbo vai para o plural. E por que eu gostaria que você tivesse atenção com isso? Porque eu acabei de te falar aqui, acabei de te falar no vídeo anterior de núcleos formados por sinônimos. Não disse que são infinitivos sinônimos, disse que são palavras. Diz que são palavras com semântica da sinonímia. Palavras que participam do campo semântico da sinonímia. Aí, você tem duas possibilidades. Palavras que ficam no campo da sinonímia, olha lá. Ou ele vai para o plural, ou ele concorda com o mais próximo. Lá eu estou falando de infinitivo. Infinitivo, tá? E aí, no infinitivo, acrescenta-se a ideia da semântica da antonímia. Ou seja, palavras que indicam, né, formas nominais, verbos que vão indicar antônimos. Viver e morrer, amar e odiar, vingar-se e perdoar, ok? Então, se os infinitivos indicarem antônimos, olha aqui, ó, o verbo vai para o plural. O verbo vai para o plural. Cuidado! Se for só infinitivo, fica no singular. Se esse infinitivo indicar antônimo, amar e odiar... amar e odiar? Amar e odiar, são antônimos. Deixa eu ver, o que mais que eu falei? Perdoar e vingar. O que mais que eu falei? Viver e morrer, ok? Então, antônimos, o verbo vai para o plural. Aqui, ó, amar e odiar fazem parte do ser humano. Caminhar e correr faz bem à saúde, porque não são antônimos. E agora, aqui, eu tenho também esses infinitivos determinados. Aí eles, inclusive, deixam de ser infinitivos, né, galera? Aí eles passam a ser o quê? Substantivos. Vamos lá. Artigo é o chamado determinante universal. Senhores, o que vem a ser o determinante universal? Determinante. Palavra que determina um nome. Se eu determino um nome, é porque isso tem que ser um nome. E aí qualquer palavra então, que venha depois de um determinante vira um nome. Então, por que o artigo é o determinante universal? Porque é ele que, se aparecer antes de qualquer palavra, vai transformar essa palavra em nome. Ok? Então, ele transforma qualquer palavra, qualquer classe gramatical, em que, galera? Classe gramatical em substantivo. Qual é o nome deste processo? É um processo de formação de palavras chamado de derivação imprópria. Ah lá. Chamado de derivação imprópria, ok? Então essa aqui que é o X da questão, derivação imprópria. Muito bem, galera. Então a regra número 7 aí, ó, tranquila, né? Núcleos infinitivos, o que acontece com o meu verbo? Terceira do singular. Agora, esse verbo vai para o plural quando? Quando os núcleos, primeiro, estiverem no infinitivo, mas indicarem ideias antônimas, viver e morrer,
ou quando esses infinitivos estiverem determinados, tornando-se, portanto, substantivos por meio da derivação imprópria. Aí o meu verbo também vai para o plural. O caminhar e o correr fazem bem à saúde. É interessante, está poluído aqui o quadro, então vou apagar por uma questão de organização, mas é interessante que você faça uma marca aí, ó, que te permita... Já copiou, né? Se não copiou, dá pra voltar o videozinho. É interessante fazer uma marca aí que te permita relacionar estes dois exemplos aqui, ó, e perceber por que que mudou. Do verbo no singular foi para o verbo no plural. Por que que mudou? Pela presença, ó, do artigo. Então, se o infinitivo estiver determinado, o verbo vai para o plural. E se o infinitivo indicar antônimo, o verbo também vai para o plural. Beleza? Regra número 7 é, então, fechado. Regra número 8, galera. Quando os núcleos forem ligados por com ou então como. Sensacional isso aqui, sabe por quê? Porque agora a gente vai precisar da vírgula, da noção da pontuação. Por isso que português é um conjunto, galerinha. Tem uma aula de pontuação, tem uma aula de concordância, tem uma aula de regência, tem uma aula de coesão, mas na verdade, tudo é essa maravilha, tudo é uma coisa só. E conforme a gente vai estudando, a gente vai acumulando esses conhecimentos e vai vendo que tudo se encaixa. E aí eu vou parar de devagar, né? E vamos à aula, que é o que te interessa. Quando os núcleos forem ligados por como ou por como, olha só. Aqui a regrinha me diz assim, ó, se não tiver vírgula, o verbo vai para o plural. Mas isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio por quê? Porque se não tiver vírgula, galera, se não tiver vírgula, eu estou configurando obrigatoriamente um sujeito composto, queridos. E aí eu caio na regra geral. Tá? Eu tô no sujeito composto sem vírgula. Quer ver? O capitão com o sargento. Tem vírgula aqui? Não tem. Então eu tenho dois núcleos. Eu tenho um núcleo aqui, a palavrinha capitão, e eu tenho outro núcleo, a palavrinha sargento, que também é substantivo. Sendo assim, qual é o meu raciocínio? Isso aqui é um sujeito composto. Qual é a regra geral do sujeito composto? O verbo vai para o plural. O capitão com o sargento organizaram o evento. Foram os dois. Aqui há uma soma. Aqui há uma soma, tá? Agora, com a vírgula, o capitão, vírgula, com o sargento, vírgula. Por que que o meu verbo fica no singular? Não é difícil entender isso. O meu verbo fica no singular, por quê? Porque ele está concordando com o sujeito da oração. E o sujeito da oração é apenas o capitão. Aí o que é que passa a ser o com o sargento? Lembra lá da nossa regrinha da vírgula? Quando eu tenho uma locução adverbial anteposta ao verbo, não está antes do verbo? Aí essas vírgulas são obrigatórias. Isso aqui é sujeito, galera? De jeito nenhum. Essa locução adverbial aqui configura o quê? Configura um adjunto adverbial. É a circunstância, nesse caso, de companhia. O capitão organizou o evento. Com quem? Junto a quem? Junto ao sargento. Então, o sargento foi seu auxiliar, o sargento auxiliou. Então, adjunto adverbial de... Olha, sinceramente, se fosse para você assim, bem específica mesmo, eu chamaria isso de adjunto adverbial de cooperação. Tá? Mas você, sinceramente, você nunca vai encontrar isso em uma prova. As provas te pedem a noção semântica geral. Então, aqui a gente pode entender isso como adjunto adverbial de companhia. Tá? Foram os dois, né, que organizaram o evento, e aí nesse caso a junta adverbial de companhia, claro que entendendo que essa companhia foi a companhia na execução ali, o auxiliar da execução, por isso a cooperação, ok? Coautor seria, né? O adjunto adverbial seria uma espécie de coautor, tá bom? Os dois fizeram. Muito bem, galera, então assim, a regra número 8, ela é, numa palavra, em um bom português, a regra número 8 é óbvia. É óbvia a regra número 8. É óbvia, é óbvia. A presença dessa vírgula aqui elimina a possibilidade de com o sargento fazer parte do sujeito. Isso é um caso de anteposição, isso é um caso de deslocamento da locução adverbial, que quando é deslocada para antes do verbo, é separada obrigatoriamente por vírgulas. E quando ela é deslocada, Rafaela? Porque qual que é a posição natural da locução adverbial? Lá no finalzinho. Depois de todos os outros complementos. E quando ela é deslocada,
Ou seja, ela vem antes de um objeto, por exemplo, mas ela continua depois do verbo. Aí as vírgulas são facultativas, aula de pontuação, vai lá e volta. O CESP cobra o motivo da vírgula. O CESP não quer saber apenas se tem a vírgula ou não. Ele cobra, ele pergunta. Aquelas vírgulas estão ali em virtude de deslocarem uma expressão adverbial para antes do verbo. É assim que você vai encontrar na sua prova, ok? Então, galerinha, vamos supor, nesse exemplo que eu falei, seria qual situação? O capitão organizou com o sargento o evento. Aí o com o sargento está deslocado, só que ele está depois do verbo. Aí nesse caso, as vírgulas são facultativas, ok? Ah, tenho tempo ainda. Então vamos continuar. Mais regrinha, galera. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Concordância verbal é uma delícia, né? Aí nesse momento você pensou, só pra você, sua louca. Ainda bem que eu não te ouço. Ainda bem que eu não te ouço, né, aluno? Vamos respeitar a professora. Brincadeira. Hoje eu tô atacado. Vamos lá, número 10. Quando eu tiver uma expressão seguida de aposto resumitivo. Lembra do aposto resumitivo? Aquela palavrinha de valor substantivo que vai resumir todo o blá 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 que foi dito anteriormente. Geralmente essa palavra, ela é um pronome, né? Um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo, isso tudo vai resumir aquele blá 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 que foi dito anteriormente. Então vamos lá. Vinho, dinheiro, mulheres. Aí vem esse pronome, ó, essa palavra que resume, concorda comigo? Resume, retoma tudo isso e resume, ó, uma palavrinha só. Nada o alegrava mais. Aí acabou, galera. Aí o verbo concorda com o aposto. Cuidado, porque essa é uma exceção. Qual é a regra? Qual é a regra da minha concordância verbal? O verbo concordar com o sujeito. Agora, aqui, qual que é a função sintática de nada? É aposto. E o verbo está concordando com o aposto. Então, mais um caso de exceção na concordância verbal. Não é difícil perceber essa concordância aqui. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso já apareceu na prova do CESP, nas provas, já perdi a conta, tá? Já perdi as contas, melhor dizendo. Já perdi. Eu sou péssima em matemática, eu já perdi as contas. Cai demais, gente. Despenca nas provas. Se liga, tá? O verbo vai sempre concordar com o aposto resumitivo. Só para fechar o nosso raciocínio, a palavrinha nada é uma expressão pronominal. São essas palavrinhas aqui que o CESP usa. A expressão pronominal nada, né, retoma os núcleos substantivos anteriores a ela e resume, ok? Por que é uma expressão pronominal? Pelo simples e óbvio fato de que esse nada é um pronome. De que tipo de pronome? Lembra daquele que eu falei? Indefinido. Pronome indefinido. Tá? Generalizando, né? Coloca tudo dentro do mesmo saco. Nada o alegrava mais. Assim como nada, o tudo, o certo, também são pronomes indefinidos, ok? Então o verbo tá aqui, concordando com quem? Com o aposto, como dizem os cariocas. Nesse caso, um aposto resumitivo, que vai resumir. Eu falei pra você que geralmente é um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo. Poderia ser também vinho, dinheiro, mulheres. Isto o alegrava mais, tá? Ou estes o alegravam mais. Aí, claro, o estes é um aposto resumitivo, porém no plural. Se tá no plural, o verbo vai para o plural, tá? O verbo concorda com o aposto. Aqui, na maioria das vezes, esse aposto é um pronome indefinido e ele aparece no singular. Mas não é que o verbo tem que ir para o singular, não. Beleza, galera? Então, com a regra número 10 também, sem muitos mistérios, né? Tranquilo aí da gente entender. Atenção para a regra número 11 e 12. Mas assim, mega atenção. A gente faz a 11 e 12 e aí eu acho que vai acabar meu tempo. Então, vamos lá, galerinha. Mas assim, para agora, respira, levanta da cadeira, espreguiça e presta muita atenção na 11 e na 12 para você não se confundir. Por uma questão de organização, eu vou apagar esse quadro porque eu não quero nada poluindo a sua mente nesse momento, ok? A sua mente não, a sua visão. Vamos lá. Número 11 e 12, tá? Eu vou explicar as duas meio que mais ou menos junto. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui na 11. Com as locuções. Gente, o que é a mesma locução? O que eu falei para você a vida inteira que é locução? O que eu falei pra você a vida inteira que é locução? Falei pra você que locução é um conjunto de mais de uma palavra. Acabou, então. Vou puxar uma setosa pra cá e vamos lá. Locução é um conjunto de mais de uma palavra. Pronto. Aí lembra que eu falei? Essa locução, ela pode ser tudo, né? Se esse conjuntinho funcionar como um substantivo, vai ser uma locução substantiva. Se esse conjuntinho funcionar como um pronome, vai ser uma locução pronominal.
Se este conjuntinho funcionar como uma conjunção, vai ser uma locução conjuntiva. Se este conjuntinho funcionar como um verbo, vai ser uma locução verbal. Se este conjuntinho funcionar como um advérbio, vai ser uma locução adverbial. E aí chega, né? Senão eu fico a aula toda só dando exemplos. Você já entendeu isso? Ok. Então aqui eu tenho as seguintes locuções, queridos. Um e outro. Aditiva, certo? Certo. Nem um, nem outro. Aditiva também. Por quê? Porque o nem é a adição na sua forma negativa. O nem é e não. Agora aqui no Rio tá essa moda de chamar os outros de nem, né? Estranho, horroroso. Claro, se você chama aí sua fofucha de nem, não tô julgando, não. Só minha opinião também, né? Pera aí, caiu a tampa, olha aí. Né? Então, nem não é o vocativo, não. Nem é a negativa, é a adição na sua forma negativa, ok? Aí é o nem. Por isso que é errado a gente escrever como Enem. Ó você aí, ó, na redação. Cuidado, hein? Né? O Brasil não investiu em educação e nem em... Não investiu em educação e nem em... O que mais que o Brasil pode investir? Oh, meu Deus, falta de ideia. O Brasil não investiu em educação e nem em segurança. Não pode, não pode. Por quê? Porque o nem já vem com a conjunção e embutida nele, né? Embutida, ó. Então, o Brasil não investiu em educação e não em segurança. Tá? Não investiu em educação nem em segurança, ok? Beleza, galera. Então, adição também, né? E ali você tem o nem, blá, 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 né? Nem, alguma coisa, nem. Que também faz parte da adição. Então, primeira diferenciação que eu gostaria que você fizesse. Separar a ideia da locução com valor aditivo para a locução com valor alternativo, né? Quando eu digo um ou outro, aí a conjunção ou, ela me remete ao campo semântico do que, galera? Da alternância. Tanto é que o ou é uma conjunção alternativa, ok? Só que, o que acontece? Só que, no videozinho anterior, olha aqui, eu te passei uma regrinha em que os núcleos também são ligados por O. Você fala, ai, tá vendo? A gramática é um saco, um monte de regrinha, milhões de exceções, não. Calma. Só quero te chamar a atenção pra gente fazer um raciocínio comparativo entre a regrinha número 6 e a regrinha número 12 que está lá. Então vamos a elas. Olha só o que diz a minha regrinha número 6. Quando os núcleos forem ligados por ou. Mas aqui, galera, é só o ou. Lá é o um ou outro. São duas situações diferentes. Observem que aqui, para eu ligar os núcleos pela palavra ou, eu não tenho um e outro. Eu tenho outras palavras. No caso, gaúchos, nós, e aí com exclusão, só concorda com o mais próximo. E no caso, rico, pobre, sem exclusão, vai para o plural. Tá bom? Então a gente vai retomar esse raciocínio lá. Núcleos ligados por ou. Lá é um ou outro. Vamos colocar aqui do lado só para você comparar? Então, a regra número 6, ó, raciocínio comparativo, eu já vou voltar para 11. Raciocínio comparativo com a regra número 6. Qual é a regra número 6? Núcleos, não é locução. Aqui é uma locução, é uma forma pronta, tá? Aqui é a locução um ou outro. Lá são palavras ligadas por ou. Palavras ligadas por ou. Ok? Então, núcleos ligados por ou. Tem duas situações lá, né? A primeira situação é se eu tenho a exclusão. Então, se eu tenho exclusão, aí o verbo concorda com o mais próximo. E se eu tenho com exclusão, né? E se eu tenho a não exclusão, ou seja, sem exclusão, ou se preferirem inclusão, não tem problema, mesma coisa, aí o verbo fica no plural. Lá é o ou, palavras ligadas por ou. Então o verbo concorda com o mais próximo, ou então o verbo fica no plural. Qual seria uma terceira possibilidade para o verbo? Olha pra cá.
Se uma possibilidade é ele concordar com o mais próximo, a outra é ele ficar no plural, qual seria uma terceira possibilidade diferente dessa aqui que ainda não apareceu? Seria o verbo ficar no singular. Pronto. Então, o que está faltando? Está faltando o verbo ficar no singular. E o verbo fica no singular se for a locução. Então, compare a regra número 12 com a regra número 6. Lá na regra número 6, os núcleos são ligados por ou. Palavras quaisquer. Se você tem a exclusão, o verbo só concorda com o mais próximo. Se você não tem exclusão, ele concorda com todo mundo. E se aqui na expressão, na locução, um ou outro, a única coisa que está faltando é ele ficar no singular. Então, no um ou outro é uma locução, não é qualquer palavra. Um ou outro, o verbo fica no singular. Um ou outro acessou, pronto, verbo no singular. Viajará a serviço. O que você vai fazer? Você vai transcrever a número 6, vai transcrever a número 2, fazendo este raciocínio, tá? Número 12, perdão. Então, a regra número 6 está aí, a regra número 12, aí você coloca, né? Um ou outro. Isso é uma locução, é uma expressão fixa. O que está faltando? Já concordou com o mais próximo, já ficou no plural, só falta ficar no singular. Então, um ou outro, o verbo fica no singular. Faça isso, passe isso para um papel, escreva, vai colar na porta do seu guarda-roupa até memorizar, ok? Muito bem, queridos, agora vamos para a regra número 11. Então, saímos da ideia do ou, dessa ideia da alternância, vamos para a ideia agora da adição. Tudo é ideia da adição. Um e outro, nem um, nem outro, nem. Tudo é ideia de adição, ok? Como é que funciona, galera? Tanto faz. Então aqui, lembra que eu falei? Qual é a primeira tabelinha que você vai falar? Qual a primeira tabelinha que você vai fazer, né? Verbo concorda com o mais próximo ou com o plural. Aqui o verbo fica no singular ou no plural. Não significa que ele concorde com o mais próximo. Indiretamente, sim, tá? Indiretamente, sim. Indiretamente ele concorda com o mais próximo. Mas, atenção. Se o mais próximo estiver no plural, ele não vai ficar no plural, ele vai ficar no singular. Então, cuidado que aqui é uma outra tabelinha. Não quero que você coloque a 11 lá na primeira tabelinha. Então, aqui tanto faz, o verbo fica no singular ou no plural. Vamos lá? Um e outro assunto. Olha lá, será visto ou então serão vistos. Tá bom? Nenhum nem outro aluno saiu ou nenhum nem outro aluno saíram. Nem livro nem apostila basta, nem livro nem apostila bastam. Acabou. Essa é a ideia. Queridos, se a ideia for de adição, o verbo fica no singular ou no plural. Quais são as locuções? De adição, vamos lá. Um e outro, nenhum nem outro, nem isso nem aquilo. Essa é a ideia do nem livro nem apostila. Se a ideia for de exclusão, aí eu já for lá para o universo da conjunção ou. Aí eu tenho as três situações, ó, regrinha 6 e regrinha 12. Na locução, um ou outro, singular. Se eu tenho quaisquer palavras ligadas por ou, se esses núcleos indicarem exclusão, vai concordar só com o mais próximo. Se eles não indicarem exclusão, aí o verbo vai para o plural. Então, atenção com a 11 com a 12, para você não confundir. Primeiramente, você tem que dividir o seu raciocínio na ideia de adição e exclusão. Tá? Na adição soma. Adição somou, então duas possibilidades. Ou o verbo no singular, ou o verbo no plural. Ou o verbo no singular, ou o verbo no plural. Tá? Um e outro. Rafaela, e se for um ou outro? Olha como muda, hein, galera? Olha, se eu pego isso aqui, ó, um e outro, e eu só peço para você trocar o e pelo ou, aí vem lá, o CESP coloca o quê? Ao substituir a conjunção e pela conjunção ou, na linha 3, por exemplo, altera-se o sentido gramatical, permanecendo com a mesma possibilidade de concordância verbal. Errado. Permanecendo com a mesma possibilidade, não. Principalmente, por quê que não? Porque um e outro tem duas possibilidades. Um ou outro só tem uma. E vamos imaginar que lá na prova, então, do CESP, esteja um ou outro concordando, ou melhor, concordando não, com o verbo no plural. Então, um e outro assunto serão vistos. Aí ele fala para trocar o e pelo ou e diz que não temos que fazer alteração aqui, ó. Mentira. Um ou outro assunto, verbo só no singular. Um ou outro assunto será visto. Um e outro assunto,
Pode ser será visto ou pode ser serão vistos. Como é que você acha que o SESC vai cobrar de você? Claro que ele vai cobrar um e outro no plural e vai comparar com um ou outro. Porque aí ele te induz, ele vai fazer tudo bonitinho e vai escrever assim, ó. O período vai ser assim, ó. Um e outro assunto serão vistos, ok? Vamos supor que isso aqui não esteja lá. Um e outro assunto serão vistos. Aí ele pede, né? Ao substituir a conjunção e pela conjunção ou, altera-se o sentido, passando de adição para alternância e a concordância verbal permanece a mesma. Mentira! Um e outro pode ir para o plural. Um ou outro fica apenas no singular. Tudo bem, meus queridos? Então, dessa maneira, a gente vai finalizar aqui com a regra número 12, para não extrapolar o tempo. No próximo vídeo ainda tem mais teoria de concordância nominal, concordância verbal. Não sai daí, assiste mais um, você consegue. Tô te esperando, até daqui a pouco.